Paz do Senhor para todos. Me sinto muito alegre com essa oportunidade, porque essa oportunidade é algo diferente nas nossas vidas. Muitos querem e não têm, né? E essa semana não, uns 20 dias, eu falei assim, Jesus já está me chamando, mas eu quero ficar mais um pouquinho aqui. E ele me deu essa oportunidade, né? Porque essas viroses aí estavam bravas. Aí ainda fiquei quietinha, que eu falei assim, as irmãs nem me conhecem. Eu sou uma pessoa que na igreja nunca tive nada. E agora começar a ter, dá um tempo, né? Mas eu quero deixar para os irmãos em Atos 20. e 35. Culto da família. Nós temos que realmente estar cuidando da família. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhe que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Aleluia! Glória a Deus! É muito profundo essa palavra. E eu fiquei prestando atenção que cada um foi falando e tinha tudo a ver com esta palavra. Porque muitas vezes você acha assim, ó, mas o Senhor está falando aqui, é melhor dar do que receber. E quantas vezes você encontra alguém que fala assim, ó, você tem alguma coisa para dar? Eu não tenho. Mas não tem nada? Não tenho. É bem melhor falar que não tem do que procurar para ver se tem. E quando você pergunta a alguém, tem alguma coisa para dar? As pessoas pensam logo em coisas materiais. Sabe? Não, eu não tenho, o que eu vou dar? Mas o Senhor aqui não está falando dessa maneira. É dar o quê? É dar a tua boca para ser a voz de Deus. Para falar para quem precisa. Glória a Deus. Porque fiquei eu prestando atenção na minha vida espiritual. Há anos, na minha casa tem uma consagração. E quantas vezes naquela consagração tinha 3 pessoas. E eu falava assim, glória a Deus, tem 3 pessoas. Aleluia. Alguém precisa ouvir alguma coisa e eu estou aqui para dar sem querer receber. Porque dar querendo receber, sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou lá na igreja, eu vou dar, sabe? Eu vou me dar, eu vou ficar buscando, porque eu preciso de um carro. Preciso de um carro. Ele está querendo carro, gente. Ele está querendo buscar Jesus. E sabe o que Jesus faz? Até dá o carro para ele. Você quer carro, meu querido? Toma. E fico eu vendo que o movimento que Deus está fazendo, você deve pensar assim, a pastora está falando da vida dela, mas será um exemplo para você ver como é que nós temos que fazer. E eu naquela minha consagração, e ali ia umzinho, e ali 2. E um dia eu fui chamada para um jantar, fui lá no jantar. E sabe o que é o automático do cristão? Você está conversando normalmente. E a pessoa está vendo uma diferença em você. E aí eu fui embora e veio uma pessoa correndo. Pastora, fulana quer falar com a senhora. O que a senhora falou? Eu falei?
Meu pai, ainda fiquei até preocupada. O que eu falei, Jesus? Deus já estava trabalhando ali, porque foi através daquele lugar com pouca gente que cheguei até lá, porque Deus queria trabalhar. Aleluia! E dali, a minha casa, né, que todo mundo sabe que eu moro em Guadalupe, e começou, e um dia vem dois, outro dia vem... Não me abala, gente. Não me abala. Ah, não, Senhor, eu quero isso aqui cheio. Não, eu quero dar para quem precisa. Assim que tem que ser a nossa vida. E ali eu fiquei olhando e até teve um propósito, né? Fizemos um propósito de trabalhar, de fazer a obra na casa de cada um que entrava ali naquele lugar. E acabou que, como eu já disse até aqui, uma vez, fui eu parar na Barra. Aí lá foi, a pastora para Barra. E você sabe que quando você fala pastor, todo mundo, nossa, vai chegar aí num carrão. O que a gente pensa? Pastor é rico. Nós podemos ser ricos, sim, de Jesus, podemos ter uma vida financeira boa, mas o nosso propósito não é esse. E eu gosto dessa igreja porque é assim. Vai crescer? Vai. Mas não vai crescer porque vai entrar na carne. Vai crescer porque nós estamos no Espírito. Aleluia. E ali fui para a Barra. E cheguei lá, tinham as pessoas. Falei assim, eita, Jesus, vai me usando aqui, Senhor. Vai trabalhando aqui. E não é preconceito, porque eu amo quem sou eu amo a minha cor, eu amo tudo. Mas eu era o pontinho preto. Falei, amém, amém. E Deus ali trabalhou, e Deus operou, e Deus mandou eu falar algumas coisas. E hoje, uma pessoa veio falar para mim assim, pastora, eu tenho uma notícia maravilhosa para a senhora. Eu, oh, glória, maravilha. Sabe aquele senhor que a senhora falou, isso, aconteceu, ele aceitou Jesus. Glória, coisa linda. Agora você imagina eu ficar pensando, só tem uma pessoa. Não, hoje não vai ter consagração. Só tem uma pessoa. Não vai ter. Eu tenho que dar. Você tem que pensar que você tem que dar. Aleluia. Ah, mas como vou dar se eu não tenho nada para dar? Você tem uma boca que Deus falou, abra a tua boca e fale. Mas eu não vou falar porque é o vizinho nem me cumprimenta, vai lá e fale com o vizinho. Ele vai ouvir, porque quem tem ouvido, ouve. Nem que depois ele não gosta de você, mas você foi lá e deu o que era de Deus para ele. Nós temos uma mania de querer tudo para nós. Somos egoístas. E ficamos vendo culto da família. As pessoas são egoístas dentro de casa. Dentro de casa. Tá lá. A gente sabe que a vida a dois, ela é muito linda antes do casamento. Depois do casamento, ela se torna linda dependendo dos dois. Ela não é mais linda. Ela vai ser linda porque você vai conduzir para ser lindo. E como é que você vai conduzir o seu casamento? Dando. É você dar amor ao outro para você receber. E quando isso acontece, Deus começa a trabalhar de uma maneira muito diferente. E aí vamos falar do egoísmo, às vezes dentro do casal. Não, ele sabe que eu não gosto daquilo, ele fez. Vou ficar uma semana sem falar com ele. E aí?
Você vai receber o quê? Nada. Você não vai receber nada, ainda vai ensinar o teu marido também a ficar de mal contigo. Porque se ele não fazia, ele acaba fazendo. E não falou comigo, não, né? Ela também fez um negócio, uma semana sem falar. Não encosta, não faz nada, e o inimigo batendo palminha. Porque ele gosta. Ele gosta. Temos que dar. Não podemos ser egoístas com o nosso eu. Eu faço, eu gosto assim. Me conheceu assim. Vai ter que me engolir. Quem fala isso é o Zagalo. Não somos nós. Não somos nós. Nós temos que ter sabedoria. E quando eu vi essa palavra, que nós temos que dar, sem pensar em receber, gente, é algo tremendo. É muito bom. Eu fiquei pensando, quando eu li essa palavra, eu falei, meu Pai amado, já pensou se eu chegar lá na igreja e falar assim, ó, irmãos, vê o que você tem dentro de casa e leva para a igreja. Eu disse, pastora, eu não tenho, vai ter não tem nada. Eu estou precisando, como é que eu vou dar? É assim que nós fazemos. A nossa reação é essa. E você chega dentro de casa e você abre teu guarda-vestido, tá lá, um monte de roupa. É engraçado que você tem um monte de roupa e fala assim, gente, eu tô falando o que eu faço. Às vezes eu falo, Terezinha, para com isso, Terezinha. Amanhã eu vou à igreja com essa blusinha branca e essa sainha aqui verde. Pego a sainha verde, pego a blusinha branca e fico olhando ela e boto ela na cama. Aí pego a azul marinho e a outra, boto lá na cama. Aí quando eu olho, meu Deus, a cama tá cheia de troço. Eu não disse que eu ia com a verde e a branca? E aí se alguém chega pra mim e diz, a senhora tem alguma roupa para dar? Eu digo, não. É assim que nós fazemos. E nós temos que mudar nossa vida. Nós estamos numa campanha de providência. Providência? Não tem providência se você não se dá. Você pode estar cantando lá, você pode estar orando, você pode estar escutando o irmão falar, mas tu chega em casa, você se fecha, você não dá, você deixa o seu eu, o seu egoísmo, a sua ganância naquilo, se prende nas coisas, não vai ter providência não, gente. Não vai ter providência. Mas eu quero te dizer hoje, você vai sair daqui com a tua mente diferente. Algo tremendo vai acontecer na tua vida. E quando nós falamos, nós somos testados. Glória a Deus. Tá arriscado eu chegar em casa, Terezinha, tem alguma blusa verde? Eu pegar a blusa verde, toma. Não temos que nos prender nas coisas, porque a palavra, ela nos ensina. E eu citei aqui roupa, eu citei umas coisas materiais, mas tem muitas coisas espirituais que nós podemos dar. Muitas, muitas. Você imagina, eu vou fazer um teste aqui. Quem é que em casa tem uma só televisão? Porque hoje em dia todo mundo tem um monte. Quem tem só uma? Você que tem uma, tem coragem de dar essa televisão para alguém que precisa? Não tem resposta, porque vai dizer, eu vou ficar sem televisão, pastora, como é que eu vou dar? Mas isso aí é algo que Deus está falando aqui. Você pode dar sem esperar receber, porque lá na frente Deus vai te dar condições de você comprar 10 televisores. Mas nós não olhamos dessa maneira. Nós não olhamos assim. Ué, mas como é que eu vou dar essa televisão, gente? Eu não peguei pronto. É, porque tem gente que vê, tá?
vê, ainda fica brigando por fulano, o fulano não fez isso, não fez aquilo, e depois que é providência de Deus. Não é proibido ver televisão, mas nós temos um controle. Nós temos um controle. Então eu quero te dizer, eu não sei o que vai acontecer contigo de hoje em diante. Se você vai ser testado, mas fique tu ligado. Fique tu ligado, porque o nosso Deus, Ele trabalha de dentro para fora. E nós não, nós trabalhamos só de fora, sabe? Sabe aquela pessoa que gosta de mostrar o que é, o que não é? Ele quer, eu sou assim. Virou as costas, ele não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Mas o Senhor hoje, Ele está trabalhando nas nossas vidas lá no profundo. Lá no profundo. Na nossa vida espiritual, na nossa vida material, sentimental. Algo profundo Deus está fazendo nesta noite. Nessa noite. Não sei o que você precisa na tua vida a dois, na tua família, com os seus filhos. Porque é assim, ó. Tem pessoas que estão na igreja. Mas os filhos falam assim, mamãe está na igreja? Porque você não conhece mamãe. Mamãe é o cão dentro de casa. Aí aquilo te entristece, sabe? Te entristece. Te entristece. As pessoas viver de aparência para Ele. Porque de Deus nada fica em oculto. Nada. Seja um bom testemunho. Faça o melhor que você tem para Jesus. Dê para Ele o melhor. Pastora, mas eu não tenho o melhor. Tem, sim. Você está aqui. Você tem o melhor para dar. Tem algo dentro de você que você mesmo não conhece. Já viu aquela irmã que às vezes está quietinha lá, aí tu olha para a irmã e diz assim, essa irmã aí quando abrir a boca não vai sair nada. A irmã abre a boca, o fogo desce, porque o fogo não cai, porque tudo que cai quebra, né? O fogo desce, o outro dança em mistério, as coisas acontecem e você não deu nada para a irmã. Nós não temos que ser assim, não. Nós temos que olhar. Às vezes eu fico olhando assim o varão. A palavra, estou vendo lá o varão. A palavra lá não sei o que. Eu falei, eita, vai descer fogo. Sabe por quê, gente? Eu tenho experiência. Um dia na minha casa, eu precisei de urgente de um pedreiro. Urgente! Para ontem. Você sabe que pedreiro é um problema sério, né, gente? Me perdoe os pedreiros daqui, né? Não tem nada a ver. E eu liguei para minha irmã e falei, ai, tá acontecendo isso. Ela mandou um pedreiro. Olha, o pedreiro era desse tamanhozinho. Pequenininho assim, ó. E o negócio era uma coisa que eu falei assim, meu pai. Quando eu olhei ele, falei assim, meu Deus, será que ele vai fazer algum? Vai conseguir? Fiquei olhando por aparência. Aquele homem foi uma bênção na minha vida, gente. Foi uma coisa maravilhosa que eu falei assim, Senhor. Aí fiquei de joelho. Senhor, me perdoa. Me perdoa, mas eu sou ser humano. Como o pastor falou, nós não somos mulher maravilha. Erramos. E o homem foi uma bênção tão grande que o homem fez a minha obra, batia a gente na porta. Quem é o teu pedreiro? Aí eu apresentava. Ele ficou lá mais de um ano trabalhando. E eu, quando eu vi o bichinho lá, né? Não deu nada para ele, nada. Então não olhe por aparência, não olhe por aparência, não olhe nem para você por aparência. Porque você, muitas vezes, começa a dizer, eu não faço, eu não posso, eu não sou capaz. Deus fala assim para mim, fala o pastor Severino que eu vou dar uma casa para ele, eu vou dar um carro,
eu vou dar mais outro carro para a esposa, eu vou... Aí ele fala, isso não é para mim não. Ele mesmo já decreta, isso não é para mim. O contrário da pastora Terezinha. Se alguém for usado aí para dizer que Deus está me dando alguma coisa, eu vou pular, gritar e vou botar tudo. Eu quero. Temos que receber, mas primeiro temos que dar. Por que eu falei em receber? Porque o nosso Deus, Ele sempre nos dá recompensa. Ele sempre nos dá recompensa. Ainda que muitas vezes você perca. Alguém já perdeu alguma coisa e depois, bem lá na frente, viu assim, ó. Meu Deus, mas olha o que o Senhor fez. Assim que Ele trabalha. Ele trabalha assim. Até nas horas tristes, difíceis. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, eu estou muito triste, perdi meu filho, um filho que eu amava. 2 meses depois nasceu meu netinho. Eu falei, viu? Era o momento dele ir. Mas o nosso Deus, Ele faz assim. Tá aí o seu netinho. A pessoa não dava nem tempo de pensar mais no filho, porque era muitas coisas que tinha que fazer. Então eu quero te dizer, nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que nos ensina a todo tempo. E muitas vezes nós não queremos aprender. Nós queremos. Eu já vi assim, ó. Mas o culto hoje estava tão frio. Não existe culto frio, gente. Você está no culto. Você está escutando a palavra. Você está se alimentando. Não. Ninguém falou nada comigo. Ninguém dançou em mistério, ninguém falou... O que é isso? Quando Deus começa a falar a palavra, que você começa a meditar, costumo eu, assim, ó. Eu ouço a palavra, saio pulando, gente. Chego em casa e falo assim, meu pai, na terça-feira aconteceu algo tão tremendo. Estava eu lá e estava escutando o varão. Eu escutei o varão, escutei. Sabe que Deus falando diretamente contigo? Já viu isso? E Deus falando. Falei, eita! E daqui a pouco ele falou assim, já viu um terreno abandonado, sem nada? Esse terreno não tem dono. Agora, você já viu um terreno que tem dono cercado? Esse terreno tem... peguei pra mim, gente. Cheguei em casa, falei assim, o quê? Esse terreno tem dono. Ainda bem que não tinha ninguém na rua. Está cercado pelo poder de Deus. Eu sei por que eu fiz isso. Está cercado pelo poder de Deus. Eu vim da igreja, o Senhor falou comigo. E comecei a cercar lá dentro. Falei, não, tá bom não, vou lá na rua. Eu olhei para um lado, para o outro, porque tem movimento, não tinha ninguém. Epa, tá cercado aqui, vamos cercar aqui, vamos cercar aqui. Falei, agora acabou. Não tem inimigo que entre aqui. Aí você vê o irmão na igreja, sai e você pergunta assim, gostou do culto? É. E a palavra? Não sei. Não sabe onde é a palavra, não escuta a irmã orando, porque na oração Deus fala, porque muitas vezes a oração é uma oração de revelação. Quantas vezes a irmã está orando e você está vendo que Deus está usando, revelando, e o outro está lá pensando, sei lá, se é um varão, amanhã será que eu vou soltar uma pipa? Está lá desligado. Desligado. Nós temos que, para nós aprendermos a dar sem receber, nós temos que buscar muito a nossa vida espiritual. Porque nós ficamos olhando que lá em Gálatas
17 fala muito da carne. E quantas vezes nós vemos um cristão, ele só está no espírito dentro da igreja. Saiu da igreja, entra a carne, que se você olhar, nem o congelador que é a carne. A pessoa está lá. Meu Deus, essa é forte. É, porque é uma carne que se puser no congelador, quando ela sair, ela está podre. Porque nós colocamos carne no congelador, quando tira você come, se satisfaz. Mas você vê que a pessoa, ela não se dá para Jesus. Ela se engana. Ela se engana. Meu Deus. Vi hoje o Senhor falando muito de nós abrirmos a boca, de nós evangelizarmos, de nós procurarmos ganhar a alma nos dando. Hoje estava conversando com uma varoa lá, falando de evangelização. Eu falei, eu já saí para evangelizar com um grupo. Pastora, vamos evangelizar. Vocês lá do lado, eu desse lado aqui com a outra turma. Daqui a pouco tá lá um botequim cheio. Eu falei, epa, é esse aí que é meu. Lá eu entrei lá no botequim e eles ficaram todos felizes. Não, eu ouço, porque o Senhor veio para quem? Para os doentes. Muito fácil, não. Aquele ali não quero não. E quantas vezes aquele que está lá precisando de uma palavra e está procurando não se lembrar das coisas na bebida. Aí chega uma palavra lá naquele momento. Nós temos que estar pronto a dar sem olhar. Sem olhar. Não. Sabe aquele negócio? Pro fulano sim, pro eu. Deus não trabalhou dessa maneira. Deus não trabalhou dessa maneira. Prostituta, ele estava lá. Estava lá. Cego. Todo mundo falando, ele parou. Traz ele aqui. Traz ele aqui. E foi tão profundo, porque aqueles que estavam lá querendo humilhar o cego, foi eles mesmos que teve que buscar o cego. Meu Deus. Nós temos que aprender com a palavra. Temos que aprender. Mas não. Eu quero ler a palavra assim, ó. Eu quero ler aqui. Depois eu quero passear na palavra. Amém. É muito bom isso. É muito bom. Mas é muito bom você escutar o que Deus quer falar, o que você precisa entender. É muito bom isso. A pessoa sair daqui e dizer assim, o Senhor falou isso e isso comigo. O Senhor não quer que eu faça isso e isso. Deixa quem quiser falar que você é doido. Deixa. Somos doidos por Jesus. E vale muito a pena. Nessa noite, eu quero deixar essa palavra para cada um. E quero profetizar na vida de cada um. Uma família abençoada. Que o Senhor te dê sabedoria. Se tiver alguma confusão, que você não entre na carne, esteja sempre no Espírito. Você ser manso, você dar amor, você ter carinho, isso não tira a tua autoridade. Isso é sabedoria. E que a sabedoria do Senhor esteja na vida de cada um nessa noite. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.